Bem-vindos ao projeto Sambeck. Essa é uma série de lives onde eu mostro maneiras de como você chegar a meia conta, ou seja, como você conseguir reduzir pela metade o valor da conta de luz em uma casa comum. Eu sou o Sávio Franca e o tema de hoje é o seguinte: como é que se compensa investir em meios para reduzir a conta de luz? Então, antes de começar aqui, eu quero te convidar para fazer aqui o seu comentário, você colocar aí na sua abaixo aqui, independente se você está agora vendo essa live ao vivo ou se vai ver aí depois gravada, eu quero que você deixe seu comentário e faça sua pergunta, e mesmo eu vou responder aqui ao final dessa live aqui, mas de repente, se eu não responder hoje aqui ao vivo, se você estiver vendo gravado, eu responda depois, espontaneamente, em alguns dos seus comentários ou em outras lives também. Então tá, vamos lá aqui ao tema-chave. Então, uma pergunta que as pessoas fazem e o que a gente se questiona aqui é o seguinte: o que seria investir em algo para reduzir a conta de luz? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma coisa que deve se responder é o seguinte: quando a gente pensa em algo que compensa ou não, a primeira coisa que vem à mente é o seguinte: temos vantagens com isso? Temos algum tipo de vantagem? E o ser humano em si, o ser humano por si só, ele já foi quase desenvolvido ou feito para poder receber algum tipo de vantagem em alguma coisa. E a gente pode começar a falar disso em si desde as épocas das cavernas aí, que o ser humano vivia aí em um mundo animal, em que de repente precisava de conseguir comida, é um certo instinto de sobrevivência. Se você tem vantagens, você consegue sobreviver melhor. Então, seja na parte de disputa de comida, seja em qualquer outro tipo de coisa, a gente sabe que o ser humano é competitivo. Então, por si só, a gente sabe que ele precisa de ter vantagens. Isso também acontece quando a gente é criança. Às vezes, eu sou pai, né? Eu sei como é que é, mas quando você colocar duas crianças ao mesmo tempo para poder ficar ali naquele ambiente, ao mesmo tempo que elas vão brincar, elas vão se divertir, elas também vão ter uma situação de competitividade, às vezes por uma questão de comida, por exemplo. Eu tiro isso também até pelo meu próprio filho, o Alex. O Alex ele tem 2 anos de idade. E aí, com esses 2 anos de idade, ele começa. Quando eu dou comida para ele, né? Eu não tenho outro irmão, então, assim, eu dou comida para ele. E aí eu peço ele, meu filho, Alex, me dá um pedacinho para o papai. E aí ele, não, não, e puxa, e se a gente se insistir, ele começa a chorar, começa a pirraçar. Então, assim, claro, a idade dele tá para isso mesmo. Ele tá numa pré-adolescência ou na adolescência de criança, que a gente chama, né? Que cada vez mais dá um pouquinho assim de, não sei se pode dizer trabalho, mas desafio mesmo para você lidar com essas situações diversas aí. Então, assim, o Alex ele não aprendeu ainda a compartilhar alimentos e ele sabe que é vantagem para ele reter esse alimento também, né? E é o seguinte, talvez o que pode ser vantajoso para você pode não ser vantajoso para mim. Então a gente tem que entender que às vezes essa relação ela é muito clara quando a gente vê uma questão de mercado. Às vezes você investir, por exemplo, em um determinado tipo de investimento, por exemplo, poupança, pode ser vantajoso para você, pode ser vantajoso para mim. Ou não pode ser vantajoso. Poupança hoje está em 0,18% ao mês, né? Isso é quase zero mesmo. Já o próprio nome, própria abordagem inicial que a gente fala aí em relação ao zero, já passou um pouco de zero, mas é 0,16, 0,18% ao mês. Então, o que eu quero dizer com compensa? Se você pegar, por exemplo, a redução na conta de luz e colocar ela em relação à poupança, compensa em relação à poupança quando eu falo aí ao investimento, por exemplo, em energia solar? Aí você tem que comparar. Olha, a poupança dá 18%, 0,18%. A energia solar dá mais do que isso? Se dá mais do que isso, no mercado em si, teoricamente, já é compensativo. Então, essa pergunta de se compensa ou não compensa, ou por que eu estou falando dessa abordagem de se compensa, como é que se compensa investir em meios para reduzir a conta de luz, a gente pode partir por um princípio de exemplo aí, a própria a poupança, tá? Então, esse é um princípio que a gente vai tocar aqui. Então, a outra coisa que a gente pode trabalhar em cima aí da questão de compensa ou não compensa seria o ROI, né, que é o Return of Invest, que é uma palavra em inglês que quer dizer em relação ao retorno de investimento. Se você aplica R$ 100 na sua poupança e ele te dá 17 centavos, né, 17 centavos aí, é isso? Ao mês,
É isso mesmo. 18 centavos ao mês, se você investir R$ 100 num sistema de energia solar, o quanto que ele vai te dar de retorno ao mês? Qual que é a rentabilidade aí? Eu acho que é um parâmetro legal aí para você começar a pensar se compensa ou não. Mas, de qualquer maneira, de se investir para reduzir na conta de luz, eu queria te falar assim, agora uma pergunta que eu coloquei aqui é, qualquer, não, a pergunta é, qualquer maneira para se investir na conta de luz compensa, que é outra pergunta? Não necessariamente. Às vezes, por exemplo, se você vai fazer uma coisa, né, digamos, incorreta nas questões de éticas, por exemplo, né, você vai fazer aí um roubo da sua luz, você aí vai fazer um gato, que o pessoal chama aí na rua, né? Que você rouba, faz uma ligação clandestina, ou paga alguém para poder fazer isso, posso dizer que isso aí não compensa. Isso pode dar até prisão, né? Dizem que dá cadeia, dá multa e tudo mais, se for pego e tudo mais. Então, assim, é um pouco complicado. E, às vezes, também, você pode perguntar assim, ou algum outro tipo de coisa de exemplo que eu coloquei aqui, que eu até acabei anotando para eu poder não me perder, né? Antigamente, a gente tinha uma outra alternativa que a gente tinha na zona rural, por exemplo, na roça. Na roça a gente morava, tinha muita lenha, né? Tinha muita lenha, mas também é claro que tinha desafios para poder se buscar a lenha. Então, antigamente, lá quando eu era quase criança, mas até os 22 anos eu morei na roça e a gente usava a serpentina para poder esquentar a lenha. Naquela época fazia sentido fazer esse tipo de procedimento, esquentava-se por uma espécie de cano dentro do próprio fogão a lenha, se você não já ouviu falar em serpentina, existe gente até hoje que faz a utilização disso, mas compensa investir em serpentina, sendo que a gente já sabe de outros meios, como por exemplo da energia solar, que é muito mais vantajoso, não polui, é muito sustentável em relação a qualquer tipo de coisa, já que o próprio sol é gratuito, então isso aí é uma referência que você vai pegar. Hoje em dia, investir em serpentina já não vale mais a pena. Além do trabalho, da lenha, do custo, de toda aquela questão ambiental, não vale a pena. Né? Mas por que que compensa, então, você deixar seu dinheiro em investimento para... Compensa, então, deixar seu dinheiro em um investimento para reduzir a sua conta de luz. Por que que compensa isso? Você já imaginou que existem várias formas de reduzir a sua conta de uso, já contei dois aqui, mas existem várias formas, inclusive sustentáveis, na verdade, né? Como a gente fala aqui, energia solar, não existe só um tipo de energia solar, existem vários tipos de energia solar. Energia solar térmica, aquela de geração de energia em si, que é aquela para gerar energia dentro de casa, outros tipos de energia solar também existem, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem vários meios de você reduzir a conta de uso aí e, de uma certa forma, investir em meios para reduzir, né? E a questão é o seguinte, não sei se você já ouviu aquele chamado lá do fundo de um vizinho ou do seu próprio, não sei, seus pais, né? Na época, quando eu morava lá na casa dos meus pais, eu ouvia bem assim, Sávio, tá demorando debaixo do banho. Será que você agora é sócio da CEMIG? Havia aquela. Sempre quando a gente demora um pouco debaixo do banho, às vezes tem uma pessoa que fala isso dentro de casa, né? Esquece uma lâmpada acesa e aí fala assim: e essa lâmpada acesa dentro do quarto, vai apagar ou não vai? É, você que vai pagar essa conta de luz no final do mês? Então, assim, a gente já ouviu falar várias vezes isso aí, e isso não deixa de ser um assunto que a gente não conhece. Mas, assim, antes disso, o papo, assim, ó, tem gente que demora, às vezes, tomar banho e que, às vezes, eles não sabem o que é o gasto na conta de luz, eles querem também conforto, né? Então, assim, a questão que a gente está discutindo aqui é que antes a prática era uma coisa, hoje a prática é outra. Eu fico aqui me perguntando, imaginando se naquela época a gente tivesse lá uma solução dessa, como a própria energia solar, para poder resolver um problema, né? E então, assim, o fato é o seguinte, que só de você estar rasgando o dinheiro na conta de luz já é um fator para você começar a pensar em se compensa investir ou não, né? E outra coisa aqui que eu anotei é por que que você não pode esperar para investir em meios para reduzir a conta de luz?
É uma pergunta que eu falo aqui e que às vezes é o seguinte, eu coloquei até em alguns outros exemplos anteriormente, em algumas outras lives, mas eu queria reforçar isso. A poupança te dá 0,18% ao mês, né? A energia solar, aí no caso da energia solar térmica, ela pode chegar a te dar 22 vezes mais do que a poupança. Então, isso não é qualquer investimento. São tipos raros de investimentos que dão 5 vezes a mais do que a poupança. No caso aí, da energia solar, mais de, digamos, 22 vezes do que a poupança. Então, aí que se pergunta, você pode esperar para poder pensar em reduzir a conta de luz? Se você tem condição, se você já conhece esse tipo de energia, você não pode esperar. É uma forma que está aí visível de muita gente. Se você está aqui, eu acho que até você também se interessa em reduzir a sua conta de luz, não é mesmo? Ou de implementação de algum tipo de energia e tal. Então, assim, eu até separei aqui um caso de uma pessoa essa semana que eu vi um comentário, na verdade, ele é um comentário mais antigo, mas como o Google ele liberou, agora estava com quarentena, ele não estava liberando os comentários, e aí eu só visualizei essa semana, e eu vou mostrar para você aqui como é que foi esse comentário, eu fiquei assim, muito feliz com isso, né? Eu vou entrar aqui no próprio Google, né? Vou pesquisar aqui, pesquisei aqui por Braço Solar, você pode fazer isso também junto comigo, é só entrar aqui e pesquisar por Braço Solar, e você achar aqui, não, o próprio link aqui, você clicando aqui em comentários no Google, você encontra esse comentário de ontem, que é do Paulo Ricardo. Ele colocou assim, ó, recomendo a empresa, pessoal atencioso e é diferenciado é que o diferencial é que o dono acompanha todo o processo, desde a orientação até o projeto e, por fim, a execução. Quem está quem está em dúvida sobre o aquecimento solar e afins, adianta que aqui em casa, por baixo, economizamos em média de 180 a R$ 200 por mês na conta de luz. O produto Braço Solar que foi instalado aqui em casa nos atendeu super bem. O selo da Braço Solar é possível ser anotado em todos os tubos a vácuo e no reservatório. Também é possível notar a robustez visivelmente do equipamento em relação aos demais encontrados no mercado. Então, eu quero agradecer aqui publicamente o próprio Paulo Ricardo, se depois ele estiver aqui vendo a gente. Tem mais outros também, outros comentários aqui que a gente também gostou muito e eu assim, eu quero até te pedir aí, se você está desse lado aí e me conhece de alguma forma, já ouviu, faça um comentário aqui, faça uma avaliação. É só entrar aqui ó, em comentários e clicar em comentar, que aí eu vou receber aqui com muito carinho o seu comentário. E ainda se você ainda não tem aí o sistema da Braço Solar implementado na sua casa. Então, já seria uma forma de eu, eu ser grato aí, até por essas lives que eu estou querendo, que eu estou buscando aqui de informar para as pessoas, né? Então, assim, vamos lá. Então, eu falei aqui sobre essa questão do exemplo, né? Em si, eu mostrei pessoas que já reduzem a conta de luz e que estão satisfeitas. Muitas pessoas que não sabem ou que não investem no sistema porque realmente elas não conhecem. E aí você viu um exemplo claro, a pessoa economiza R$ 200 por mês na conta de luz, ela deve ter investido, se não me engano, na faixa de essa aí, R$ 4.000 no sistema. Então, se eu pegar aqui R$ 200 e dividir por 4.000, eu tenho uma taxa aqui elevadíssima, né? Então, pega aqui 200 dividido por 4.000, né? Que é uma taxa por ano, eu tenho aqui 50%, né? 0,5% ao mês. 5% ao mês. Então, pega aqui 55% ao mês, enquanto poupança te dá 0,18%, compensa. Então, você pode aí saber que por essa parte em si de, digamos, matemática já está te mostrando aí que compensa, tá certo? Então, deixa eu só ver mais alguma coisa que eu anotei aqui para a gente poder dar sequência antes da gente começar com as nossas perguntas aí. Algumas dúvidas mais comuns que as pessoas têm e que ainda não aproveitaram essa oportunidade de reduzir a conta de luz com a energia solar. As pessoas às vezes chegam para mim e perguntam, Sávio, quanto tempo eu pago o investimento? Tá? Então, assim, em média, 2 anos você consegue pagar esse investimento aí na sua conta de luz, tá? Isso é uma média para energia solar térmica, para outros tipos de energia, porque nós colocamos no título aí, investir em energia, compensa investir em meios para investir a conta, para reduzir a conta de luz,
compensa. Ainda mais se você pensar em investir em meios que são mais rápidos de investimento. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao final dessa live aqui, antes da gente terminar. Mas, em si, se dá a média de 2 anos de investimento, quer dizer que o ROI, que eu já falei lá atrás, é 50% ao ano. Então, 50% ao ano, enquanto que poupança te dá 2,16 ao ano, olha aí a quantidade de vezes. Se você fosse esperar que investir aí o mesmo valor para retornar na poupança, isso demoraria 46 anos. Olha só a distância que está em relação a 2 anos. Então, dá para você ter ideia e você se perguntar aí se realmente compensa, tá? Como outra pergunta aqui que as pessoas fazem para a gente aqui é como reduz a conta de luz sem ter que fazer adaptações em minha casa? E é o seguinte, não há forma de você fazer algum tipo de redução na conta de luz, a princípio, sem fazer uma certa adaptação na casa, tá? Então, se a sua casa é antiga, se a sua casa tem aí, não tem a tubulação de água quente pronta, se não tem preparação aí para receber a energia solar, ela precisa de algumas adequações. Independente de qual tipo de energia solar, você precisa de algum tipo de adequação, tá? Então, assim, no caso da solar térmica aí, que é o aquecimento solar de água, você vai precisar de uma tubulação para pegar água quente e sair de lá do aquecedor até o ponto de consumo. E aí, no caso, se você não tem, existe até umas possibilidades, que é o que nós trabalhamos aí com um produto que visivelmente ele não prejudica a questão estética, que é o misturador sem quebrar parede. Tem uma haste que é toda cromada e tudo, eu já mostrei sobre isso antes, mas você pode pesquisar no meu canal que eu mostro até um passo a passo de como fazer a instalação sem quebrar parede. Então é muito simples mas realmente no quesito de sem fazer adaptações não existe. Você precisa de fazer algum tipo de adaptação. E como economizar de verdade nessa quarentena, já que todos estão em casa? É uma pergunta que eu ouço aqui, que eu já vi outro dia, que é o seguinte: investir em coisas de verdade que dão a redução na conta de luz é o que vale a pena para você. E no caso aí nós podemos falar muito bem da questão da energia solar sem abrir mão do conforto, sem abrir mão de você ficar um pouco mais, ou pelo menos o tanto que seria necessário para você tomar um bom banho, sem precisar de sair naquela carreira, naquela correria. Então, dá para você economizar sim, se você investir já nesses sistemas aí de energia solar, tá? Uma outra coisa é o seguinte que eu vejo aqui algumas observações e eu queria falar o jeito certo de você fazer primeiro o investimento, que eu poderia dizer que a energia solar térmica, que é o aquecimento solar de água, ele é o primeiro que você deve pensar em investir na conta de luz, para reduzir a conta de luz. Por quê? Porque a energia solar térmica ela te traz a água quente, ela te tira o chuveiro elétrico da casa de circulação. E o chuveiro elétrico da sua residência é o que mais consome energia. Não há cabimento hoje em dia de você pensar em aquecer água por meio da energia solar de geração de energia, porque ela é muito, o investimento é maior, você gasta-se muita energia para aquecer a água do banho. Então, você primeiro investindo na energia solar fotovoltaica, que seria a energia que gera energia para sua casa, primeiro, antes de investir no aquecimento solar de água, que é a energia solar térmica, você está cometendo um erro. E esse seria o jeito errado de você fazer o investimento na energia solar. Primeiro, investe no aquecimento solar. Você pode passar uns tempos aí, uns dias, ou até mesmo depois de um mês, para você verificar quanto que realmente o chuveiro elétrico estava gastando, ou seja, quanto que os outros aparelhos vão ficar ligados e quanto que eles vão gastar, porque você tira o chuveiro elétrico de circulação. Aí você coloca o sistema de energia solar térmica. Beleza. Aí passou um tempo, você constatou qual que é o valor da sua conta de luz. Opa, agora eu vou pegar esse valor e vou investir na outra tipo de energia solar, que aí ela é um investimento bem mais alto, talvez 5 vezes mais do que a energia solar térmica. Você vai poder fazer aí esse investimento depois, que também vale a pena, mas preferencialmente por a questão de o chuveiro gastar muita energia, não compensa você investir inicialmente com a energia solar de geração de energia. Melhor você investir na energia solar térmica, que vai te dar muito mais resultado, tá bom? E tem algumas dicas práticas também que eu posso te dar aqui com relação ao sistema de energia solar térmica. Em relação, as pessoas perguntam muito, e eu não canso de falar sobre a questão da tubulação adequada para água quente, tá? Tubulação adequada
as pessoas perguntam que tipo de tubulação é mais adequada. Eu já usei muito cobre, eu já usei CPVC, mas qual que é melhor? Né? Então, assim, melhor em termos de final, da parte final, eu posso dizer que a pior que seria o cobre. Eu acho que o cobre, ele além assim, dele prejudicar até o próprio cabelo, né? A questão da saúde, comentários aí que o cobre, ele estraga o cabelo. Né? Com o tempo aí, aqueles inabres do cobre, não sei se você já viu, é um tipo de material que não é muito bom para a saúde. O cano, se você tem condição de usar o CPVC, o termoplástico, ou até aquela mesma PPR, também funciona bem. Agora, o mais prático de todos para poder você trabalhar é o CPVC. Né? O PPR também é muito bom, inclusive o PPR aguenta temperaturas maiores, mas o CPVC atende muito bem e não tem registros aí de problemas em relação à questão de temperatura, se fazer uma instalação adequada, se seguir aí as questões básicas aí de instalação, e você consegue aí fazer uma boa tubulação. E aproveitando aqui a oportunidade para você colocar uma tubulação com a bitola sempre possível menor para você ter mais agilidade para que essa água quente saia lá do equipamento e chegue aos pontos de consumo, ou seja, você evita mais desperdício, você gasta menos água, ou seja, você consegue aí ter um aproveitamento melhor da energia e não desperdiça, digamos, água, né? Nessa parte aí do aquecimento, tá? E vamos ver se tem aí alguns comentários que as pessoas fizeram para a gente aqui. Vamos ver aqui o Rafael colocou assim, fuja da poupança, né? Fuja da poupança. É um comentário legal aí. E se você tiver aí um outro comentário, uma outra pergunta, alguma coisa que você quiser compartilhar com a gente, perguntar se você, enfim, se você acha legal, compartilhe com a gente aqui, porque eu vou adorar ver aí seu comentário, ver a sua participação aqui com a gente, tá? Então, eu estou transmitindo também aqui ao vivo no Instagram, e no Instagram hoje não deu para eu poder fazer aqui, ó, como é que fala? O espaço para comentários, mas se você tiver no YouTube ou Facebook, você consegue deixar aí seu oi, seu alô, e se você estiver gostando dessa live, seja vendo agora ao vivo ou depois gravada, deixe aí compartilhe aí com seus amigos, dê seu like. Se não tá, se ainda chegou aqui de novo agora, não conhece nossos canais, você pode aí se inscrever, deixar aquela notificaçãozinha ativada, que é aquele sininho, para que todas as vezes que eu faça ou que eu mostre um conteúdo, você seja notificado. E tem o link abaixo aí também desse vídeo, o link para o Instagram, para o Telegram, que é um canal em que eu uso aqui, que eu mando áudios, que eu consigo extrair, às vezes, algo mais espontâneo da minha cabeça e que, às vezes, pode ser também informação rica para você, tá? Então, vamos ver aqui mais comentários aqui. O Iago colocou salve, né? Salve. Aqui o Rafael colocou sobre a questão da circulação, colocou aqui. E sobre a circulação da água quente, eu não sei se você puder especificar melhor sobre o que seria essa questão da circulação de água quente, circulação em relação ao coletor solar ou em relação do reservatório ao ponto de consumo, porque se você responder isso aí, eu já consigo melhorar e responder melhor a sua pergunta, tá? O Eduardo perguntou aí sobre a questão da aquisição, falou, né, comentou, a aquisição do aquecedor solar é um dos melhores investimentos. É bacana. Não sei se você tem aí, mas a gente está aqui todos os dias procurando aqui esclarecer para as pessoas que é um investimento que realmente vale a pena, né? A Iago Lara, né? Não sei se é a Lara ou se deve ser a Lara, né? Iago Lara comentou aqui tudo de bom, né? Bacana. Rafael colocou em relação ao reservatório até o ponto de consumo. Vamos comentar sobre isso, que é o seguinte, eu tenho inclusive, se você procurar aí na sua internet, colocar assim, ó, quanto tempo espera ao aquecimento de água, se você procurar, você vai ver meu blog lá, então entrar no meu próprio blog, você vai ver mais detalhes sobre isso, mas existe uma questão que eu falo com relação a essa água quente, esperar a água quente chegar ao ponto de consumo, é porque a água sai lá do ponto A, que é o boiler, ao ponto B, que é os pontos de consumo. E você precisa de esperar essa água chegar até o ponto de consumo em uma situação normal, em uma casa comum, tá? Mas só que existem meios de você fazer com que essa água chegue mais rápido, especialmente quando você tem aí casas muito altas, distantes aos pontos de consumo, quando tem prédios, quando tem hotel, por exemplo, você já foi em hotel, não sei se você lembra, você abre a água quente lá e é aquele conforto tremendo, e a água chega na hora, ela não demora a chegar. Por quê?
Porque existe uma programação para que essa água sempre chegue ao ponto de consumo rápido. De que forma? Uma forma de recirculação de água. Existe o que a gente chama, quando a tubulação desce, a gente chama tecnicamente de prumada, né? Quando ela está na horizontal, a gente chama de barrilete. Quando tem aí uma prumada, por exemplo, você desce a água da prumada lá até os pontos de consumo, mas tem outra tubulação que ela volta até os pontos lá de cima de novo, até o boiler. Aí tem uma bombinha com um sistema inteligente de circulação, que é um controlador com um time, com uma parte de, como é que fala, de horários, até como é que fala, temperatura em si, que é aquele sensor de temperatura, que ela vai sempre acionar na medida que aquela água daquela tubulação de baixo está fria, ela aciona a bomba, circula e joga para o reservatório. Qual que é a desvantagem disso em sistemas pequenos, numa casa comum? É que a água, às vezes, ela desperdiça muito, a temperatura em si, né? A temperatura ela cai rápido. Por quê? Às vezes está ali, você tem um reservatório pequeno aí, que daria para dar conta numa situação normal, e aquela água está circulando ali e está ficando parada na tubulação. E de 10 em 10, 15 em 15 minutos, aquela água ela esfria. Ela passa um tempo, ela não fica ali a temperatura legal. Esfriou, vai ter que circular de novo, jogar no reservatório, aí precisa de aquecer de novo, e é assim, vai ficando sempre uma necessidade de circular e de aquecer mais a água. Para sistemas grandes, para prédios, para hotel, isso já é normal. As pessoas precisam de esquentar aquela água, se não for pelo sol, por uma resistência elétrica ou até a gás. E é normal ter apoio até a gás nesses locais. Mas para uma casa comum, talvez não valha a pena, dependendo da distância. Só se for uma casa muito grande. E mesmo assim, você precisa de colocar um sistema muito grande para poder dar conta, tá? Mas essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem. O ideal é que você coloque, e na hora que você for projetar, não sei se você tem aí, faça uma tubulação adequada com a bitola o mínimo possível aos pontos de consumo. Se você olhar lá no próprio YouTube, pesquisar lá, ó, você vai conseguir lá encontrar dois vídeos, né, são aulas de como fazer o encanamento do equipamento. Você coloca aí encanamento braçolar no YouTube, você vai conseguir encontrar aula 1 e aula 2 que eu mostro passo a passo de como você conseguir fazer um encanamento para uma casa de forma mais adequada em termos de distância, em termos de pontos de consumo. Eu mostro todos os pontos lá, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. É, eu tenho aqui um comentário do Eduardo que colocou aquecedor solar, retorno financeiro garantido. Eu expliquei para vocês e tem mais pessoas que falam aí. Eu mostrei hoje aí antes aquele comentário lá do Paulo, né, que colocou para gente. E eu até não tinha visto antes, foi surpresa para mim, que eu achei bem legal o comentário dele. E a gente, no mais, se vocês tiverem aí comentários, se vocês puderem compartilhar com as pessoas, é legal. E até convidar para essas lives também. Convide seu vizinho, seus amigos que você acha que gasta muita energia aí, que quer economizar, que quer conhecer um pouquinho desse trabalho que eu venho desenvolvendo. E aproveitando aqui que eu também trabalho com o sistema, é uma forma de eu ajudar mais as pessoas a atingir esses resultados. E então acaba que é uma parte que eu ofereço também. E eu devo abrir só na semana que vem, na outra semana, eu devo abrir aí uma semana que eu vou chamar de maratona meia conta, onde eu vou explicar mais detalhes como você chegar até isso, de uma forma mais até física também, de você. E depois, no dia 22, eu vou abrir uma que a gente chama de inscrições, né, as ofertas para a gente poder participar, você que quer participar aí e poder adquirir também o sistema para reduzir a conta de luz, eu vou abrir umas ofertas para isso. Então fique ligado aí nas publicações para como você participar, como você se inscrever. E desde já eu agradeço a atenção de todos vocês aí. Entre lá no meu canal do Telegram, que estou sempre publicando alguma coisa. E é isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário para a gente poder encerrar por aqui. E assim, no mais, gratidão mesmo por estar aqui com vocês. A gente pode se ver aí, quem sabe, até no próximo. Até amanhã, quem sabe não, amanhã, 8 e 6, sempre 8 e 6 aqui na semana. Agora eu tô com essa série de lives, eu vou estar aqui de novo. Deixa eu falar aqui o tema de amanhã, até uma pessoa, acho que foi o Eduardo, que me cobrou ontem, só que eu já tinha desligado, eu falei assim, agora, não dá mais para falar não. O tema de amanhã que vai ser o seguinte, é por que algumas pessoas reduzem pela metade a conta de luz e as outras não. Então, esse é o tema de amanhã. Eu vou explicar com detalhe isso e espero que você esteja aqui também, tá bom? Então tá certo. Obrigado aí pela
atenção e nos vemos até amanhã, até breve.